Boa noite, irmãos, de novo. Todos estão bem aí nessa noite? Amém ou não amém? Amém. Gente, hoje eu estou animado porque Deus nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui, sabe? E que nessa noite nós possamos sair daqui melhor do que entramos, esquecendo nossos problemas, esquecendo a dificuldade, porque Deus, ele é aquele que basicamente aprova os nossos projetos, sabe? E que por isso nós possamos sempre lembrar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e é aquele que sempre está à frente, porque se nós somos a igreja dele, nós temos que estar ali seguindo em frente com ele. Amém? Vou estar orando agora para dar dando início ao culto. Aí vou pedir aos irmãos aí, se puderem fechar os olhos para orar também. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua casa para Te louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Senhor Deus, ó Pai, Te pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor venha levantar vidas, ó Pai, para anunciar a Tua palavra lá fora. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha estar tocando nessa nação, Senhor Deus, fazendo que toda doença, todo tipo de guerra, Senhor Deus, venham ser cessadas, ó Pai. Principalmente os vícios, ó Pai, que está sendo tomado por o mundo, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, venha salvar cada criança, cada adolescente, Senhor Deus, porque o mundo está sendo tomado pela criminalidade, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor Deus, venha cessar qualquer tipo de guerra, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, esperança àqueles que estão oprimidos, Senhor Deus. Porque Teu Espírito Santo venha não só estar tocando nossos corações nessa noite, mas que possa também, Senhor Deus, estar tocando a cada casa, Senhor Deus, que está ao nosso redor, Pai. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é aquele que onde entra, Senhor Deus, sabemos que há transformação. Por isso nós te pedimos, ó Pai, perdoe nossas faltas e pensamentos também, Senhor Deus, a cada momento onde nós erramos, pois o dia, Senhor Deus, não está fácil, Senhor, pois levantamos todos os dias dependendo do Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos, ó Deus, venha nos dar orientação, dar discernimento, Senhor Deus, e o amor que nunca nos venha nos faltar, porque o Senhor morreu na cruz por nós, Senhor, e nós somos gratos porque ninguém pode entender aquele Teu amor que o Senhor determinou para cada um de nós. Por isso nós clamamos ao Senhor nessa noite. Seja louvado, Senhor Deus. Abra os nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, ó Pai, ouvir e a cada dia mais aprender mais da Tua palavra. Pois o Senhor é digno de toda a honra e glória, Pai. Obrigado, meu Pai, por tudo, pois essa oração que te faço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vou estar lendo também agora uma leitura bíblica que se encontra em Deuteronômio, capítulo 10, do 17 ao 21. Pessoal da mídia, se puder botar aqui. Vou estar lendo por aqui com os irmãos, porque a minha versão é diferente. Aí diz assim: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade e nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama aos estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Amém? Que nessa noite nós possamos demonstrar o amor que Cristo demonstrou a todos nós, entendeu? Botando em prática, porque se nós, onde nós estamos, não basicamente falar do amor dele, onde está Deus? Entendeu? Que nessa noite nós possamos aprender mais e agir da forma correta como Cristo tem ensinado aos seus discípulos. Amém? Vou estar chamando agora o Ministério de Louvor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar nos colocando de pé para estar louvando o Senhor? Vamos estar louvando a música que os irmãos conhecem bastante, acredito, que é Altar, né? Essa música me impacta muito no meu coração, porque fala, né, que Deus nos chamou para abandonar tudo e sermos completamente consagrados a Ele, para servir a Ele com dedicação, com amor e virar realmente o próprio altar do Deus vivo, né? Oferecer o melhor para Ele, ser um holocausto diante de Deus. E um dia desses, quando eu estava no retiro espiritual, um dia desses não, em fevereiro, né? Eu estava pensando muito nas outras pessoas. Eu ficava pensando assim, poxa, Senhor, a gente está na hora do louvor, o irmão está de cara amarrada. Poxa, Senhor, a gente vê aqui a pregação, vê o irmão mexendo no celular, vê o irmão não levantando as mãos, os irmãos nem aí. Não está falando do irmão aqui da igreja, não.
Tava falando lá de fora, no retiro que eu tava. Aí eu fiquei me sentindo muito mal. Mas aí o pregador falou assim. Aí eu vi que era Deus mesmo falando comigo. Não se preocupe com as pessoas que estão do seu lado. Se as pessoas não estão preocupadas em levantar as mãos, não estão preocupadas em fechar os olhos, não estão preocupadas em adorar a Deus da forma com que a gente está acostumado a ver. Se preocupe com a forma como você está adorando. Porque é o que você está entregando a Deus, não é o que o outro está entregando a Deus. Você não veio aqui para ficar observando como o outro está adorando ao Senhor. Você veio aqui para você adorar o Senhor da melhor maneira que você puder. Então não se preocupe se o outro irmão não está levantando as mãos, não se preocupe se o outro irmão está mexendo no celular. Se preocupe você com a sua adoração. Eu queria trazer isso para a igreja, para que nós venhamos agora nos preocupar em dar o melhor ao nosso Senhor. Não nos preocupar com o fulano ou ciclano, mas nos preocupar como está a nossa vida, porque Deus está falando com a gente, Deus está falando com você. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos dar hoje ao Senhor o melhor da nossa adoração. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, oh, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou. Pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és
te deseja, todo céu te adora. Pro bem e por de ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui. Pode cantar isso. Amém. Somos consagrados ao nosso Deus. Ó Senhor, nós estamos agora nos consagrando diante de Ti, Jesus. Receba a nossa adoração como cheiro suave no seu trono de glória, Deus. Quebranta, nos modifica, Senhor, para seu uso exclusivo, ó Jesus. Aleluia. Para sempre estarás. Para sempre estarás. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas procuram no mundo soluções para os seus problemas. Mas eu quero dizer essa noite que não há nada melhor do que Jesus para solucionar o meu e o seu problema. Você que está ao alcance de nossas vozes também. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma. E grandes coisas Ele fará no meio da sua família, na sua vida. Amém. Só o Senhor pode fazer.
E o nosso Deus é um Deus único, incomparável, nosso Deus. Amém.
Deus. Pode apresentar, em Jesus. Alô, testando som. Amém, irmãos. Vou estar chamando agora também, fazendo um momento ofertório. Se os irmãos puderem estar louvando junto. Cantor 154. Chamar a irmã Isabel para ajudar a gente também. Vamos ficar de pé, igreja? Firme nas promessas. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Canta e louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos o seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar. Viva a tempestade irá me consertar. Prego é eterno ele trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Se faz promessa, Deus de Jesus. Firme nas promessas, igreja assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade usarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Deus ligado pela sua cruz. Cada dia mais ilumina a luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai amado, porque até aqui, Senhor, nós temos sentido a tua presença, Senhor, temos sentido o teu mover, Senhor. Ó Deus, nós entramos aqui para te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos pelas pessoas que neste momento devolveram aquilo que tu colocaste nas mãos dela para te ministrar, Senhor, e devolveram, Pai amado, a parte que pertence à tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, que tu possa fazer prosperar, Senhor, porque temos promessa, Pai amado, quando nós somos fiéis, Pai amado, no dízimos e ofertas alçadas, Senhor. Em nome de Jesus, te entrego cada irmão que dizimaram, que ofertaram, neste momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, gostaria de saber se nessa noite temos algum visitante. Ah, tá.
Pode sentar, irmãos, por favor. Temos algum irmão visitando nós nessa noite aqui? Desse lado aqui, nesse banco? Ah, tá. Qual é o seu nome? Michele? Pertence a alguma igreja, Michele? Ainda não, né? Faça dessa casa a sua casa. Amém? Desse lado, tem alguém, irmãos? Tem não, né? Tem não, né? Não. Então, irmãos, vou estar chamando o pastor, vai estar trazendo o momento da palavra para a gente, que é a melhor parte do culto. Amém? Irmãos, poderiam estar de pé para estar orando pelo pastor? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor Deus, nessa noite nós queremos te louvar e agradecer ao Senhor por esse momento tão maravilhoso de estarmos em comunhão. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite, por estarmos louvando ao Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor venha, Senhor Deus, estar sendo tocado, Senhor Deus, a cada coração aqui, e que nós podamos estar entregando na vida do nosso pastor em Tuas mãos, Senhor. Usa ele, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, para que possamos sair daqui melhor do que entramos, ó Pai. Muito obrigado. Dá direção e sabedoria ao nosso pastor, para que possa estar cada dia mais crescendo na Tua presença, ó Pai. Obrigado, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos saudar essa irmã em nome de Jesus? Como é que a gente fala? Seja bem-vinda em nome de Jesus, volte sempre, não demore, se quiser pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Deus te abençoe, viu? Pode aplaudir ao Senhor. Querido, abra a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Meu foco é até do versículo 27 ao versículo 42, mas estarei lendo do versículo 25 em diante. João, capítulo 4, verso 25 ao 42. Nós vamos falar das atitudes que cumprem a vontade de Deus. Eu não quero ficar me prendendo ao tema, mas eu já vou dar uma introdução para você, você vai entender onde que eu desejo chegar, onde que o Espírito Santo do Senhor ministrou o meu coração para eu trazer a igreja nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. A mulher respondeu, todos acharam, né? Ah, que isso, não acredito nisso não. Tem um irmão aqui que já abriu para você, fica tranquilo, né? Já está aqui. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram os trabalhos deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Jesus ficou ali 2 dias.
Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você pode repetir o versículo 42 em nome de Jesus? Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Fecha teus olhos. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida, ó Deus, nessa noite. Aplica, ó Deus, aos nossos corações. Usa a nossa vida nessa noite para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Atitudes que cumprem a vontade de Deus. Eu queria nessa noite olhar para esse texto e verificar, trazer à tona as atitudes da mulher, as atitudes dos discípulos e a atitude de Cristo. Nós sabemos que as nossas atitudes, elas precisam estar em consonância com a vontade de Deus para nós. E o que é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus para nós é que nós sirvamos a Ele, que nós venhamos nos entregar a Ele. A vontade de Deus para nós é que nós venhamos fazer a sua obra. A vontade de Deus para nós é que Ele salve as pessoas que estão perdidas, que estão longe do Senhor. A vontade de Deus nós entendemos que é boa, perfeita e agradável. E como está em consonância, como está de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes nós precisamos olhar e ver, será que nossas ações, será que nossas atitudes, será que a nossa vida está em consonância com aquilo que Deus quer? A palavra do Senhor é muito clara em dizer que Deus não quer que ninguém se perca. Será que você está nessa noite salvo? Será que nessa noite você está perdido? Será que nessa noite ainda falta você dar um passo diante do Senhor? Talvez você possa pensar comigo também nessa noite, que a vontade do Senhor é que essa igreja seja um farol, seja luz, que essa igreja seja uma igreja que vá em busca de outros, de pessoas que estão perdidas. E a grande pergunta é, será que nós estamos de acordo com a vontade do Senhor? Estamos sendo essa igreja, estamos sendo esse povo? Estamos sendo essa igreja que está sendo farol para uma comunidade? Quando eu olho para esse texto, nós precisamos pensar claramente que o contexto dele é do encontro com Jesus de uma samaritana. Jesus passa por uma cidade chamada Sicá e se encontra com ela. Mas a Bíblia diz que Jesus ministra algo para essa mulher e que muda a história dessa mulher. E quando ele muda a história dessa mulher, ele quebra alguns paradigmas, ele quebra algumas coisas que ali havia no conceito daquela mulher. Mas eu queria destacar com você qual foi a atitude dessa mulher. A atitude que ela toma diante daquilo que Jesus fala para ela. Jesus diz a ela, Jesus faz um pedido a essa mulher, na história você conhece. Jesus diz a ela assim, me dá um pouco d'água. E ela diz algo para Jesus da seguinte forma, como pode, sendo tu judeu, pedir a mim, que sou samaritana, um pouco de água, sendo que o judeu não se dá com o samaritano? Quando Jesus faz esse pedido, ela chega diante de Jesus e fala que Jesus não podia pedir água a ela. Mas Jesus diz para ela assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água e eu lhe daria água para uma vida eterna. Eu lhe daria eu daria a água da fonte da água da vida. Você beberia esta água e jamais tornaria a ter sede. Quando Jesus fala isto com essa mulher, a mulher se declara para Jesus e diz assim, Senhor, eu quero. Mas ainda ela não tinha entendido qual era a profundidade desse diálogo com Jesus.
Porque no versículo 25, ela diz assim: a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. No versículo 26, Jesus diz a ela assim: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus se declara para essa mulher e diz assim: eu sou o Messias, não virá outro. Sou eu que posso te dar água viva, sou eu que posso te dar água que você nunca mais voltará a ter sede. E quando Jesus ministra isso para esta mulher, a palavra do Senhor diz que naquele momento os discípulos chegam, mas a mulher se retira da presença de Jesus e vai ao encontro dos seus concidadãos, vai ao encontro da sua cidade chamada Sicar. Na sua cidade chamada Sicar, ela vai se encontrar com os samaritanos. Quando nós olhamos sobre a atitude que testemunha da vontade de Deus, a atitude que precisamos ter, e olhando para as atitudes dessa mulher, eu preciso pensar com você uma coisa. É necessário que nós venhamos beber desta água, beber desse Jesus. A vontade dele é que você beba desta água viva hoje. A vontade dele é que você beba dele. A vontade dele é que você se alimente dele. A vontade do Senhor é que você se alimente dessa água viva e que jamais volte a ter sede. Porque o que estava faltando com esta mulher? O que estava faltando para esta mulher? A Bíblia diz que ela estava vivendo uma vida longe de Deus e querendo preencher o vazio com as suas práticas. A Bíblia diz que Jesus fala para ela, muito claro, diz a ela o seguinte: vai lá e chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz para ela da seguinte forma: você disseste bem que você não tem marido, porque até o que você tem, tivesse 5, e até o que você tem, hoje não é o teu marido. Aquela mulher estava vivendo um relacionamento para preencher o seu vazio. Ela estava buscando algo para preencher aquilo que estava faltando na vida dela. E Jesus a confronta, e Jesus traz para ela uma realidade. Queridos, o Evangelho traz para nós a realidade de quem somos. Se o Evangelho não nos confrontar, ele está sendo um Evangelho raso. Ele está sendo um Evangelho que levanta o nosso ego. Se o Evangelho de Cristo não nos confronta, se o Evangelho de Cristo não nos traz a realidade de quem somos, esse Evangelho está se acostumando a nós, ao invés de nós nos acostumarmos ao Evangelho. Ou melhor, se o Evangelho não está nos confrontando, o Evangelho está se amoldando a cada um de nós, ao invés de nós nos amoldarmos ao Evangelho. É por isso que Jesus diz para ela assim: olha, vai lá e chama o teu marido. E aí, quando ela toma a sua atitude, a palavra do Senhor diz que ela bebe desta água e agora ela reconhece que Jesus é o Messias, aquele que pode mudar a sua história, aquele que conhece ela por dentro e por fora, aquele que sabe do seu passado, aquele que sabe do seu presente, aquele que sabe do seu futuro. E a palavra do Senhor diz que ela toma uma atitude. Ela reconhece Jesus agora como o Messias, como o enviado de Deus. É por isso que atitudes que estão em consonância com a vontade de Deus é que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e que nós venhamos reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Senão não tem como a gente tomar uma atitude que esteja de acordo com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você nessa noite reconheça que Ele é o Messias. A vontade do Senhor é que você reconheça que Ele é o Senhor da sua vida. Quando nós estamos de acordo com a vontade do Senhor,
nós reconhecemos quem Jesus é. E é interessante, a partir daquela atitude, a atitude dessa mulher revela a vontade de Deus para nós. A palavra do Senhor diz que ela reconhece quem é Jesus. E a partir de então ela sai dali. Ela vai se encontrar com seus irmãos, com seus concidadãos, naquela cidade samaritana chamada Sicar. E a palavra do Senhor diz que ela agora toma uma outra atitude, que eu penso que está de acordo com a vontade de Deus e é de acordo para aquilo que o Senhor quer para nós. Ela sai numa urgência para anunciar o Evangelho de Cristo. Ela não fica somente naquele momento. Ela pega e agora ela sai, vai em direção aos seus concidadãos, aqueles moradores de Sicar. E a palavra do Senhor diz que ela chega ali e anuncia o Evangelho. Mas que Evangelho é esse que ela anuncia? É um Evangelho da própria mudança. E além de Jesus quebrar os paradigmas, quebrar os preconceitos, além de Jesus quebrar a rixa que havia entre os judeus e os samaritanos, aquela mulher também quebrou os preconceitos. Aquela mulher também quebrou aquilo que as pessoas estavam ali e falavam dela. Aquela mulher, ela vivia uma vida totalmente isolada da sociedade, porque as pessoas já entendiam que aquela mulher ali, ela era uma mulher que não tinha uma prática boa, então ela não era benquista, você pode contar, ela não era benquista, ela não era aquela pessoa que a sociedade tinha nela uma confiança, porque já sabia do seu passado, já sabia do seu presente. Mas a palavra do Senhor diz que ela chega naquela cidade e ela faz um convite. E a atitude dela é uma atitude da vontade de Deus para nós. Porque quando Deus nos alcança, o que nós fazemos com aquilo que o Senhor faz para nós? Faz por nós. Ela chega no versículo 29 e diz assim: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria por acaso ele o Cristo? A palavra do Senhor diz que agora ela sai em disparada e vai anunciar o que Jesus falou para ela. O que era vergonha, agora é motivo de alegria. O que era motivo de vergonha, agora é motivo de alegria, porque Jesus agora muda a sua história. O que era vergonha virou testemunho. O que era vergonha virou agora uma nova história. E ela chega para aqueles homens e diz assim: ei, há um homem que falou tudo que eu fiz. Não seria por um acaso ele o Cristo? Atitude que adora o Senhor, atitude que está de acordo com a vontade do Senhor. É uma igreja que foi resgatada com mão forte, uma igreja que foi resgatada pelo poder de Jesus, uma igreja que entendeu que o caminho do pecado levava à morte espiritual e à morte eterna. Essa igreja saia em disparada e fale de Jesus para essas pessoas que estão aí fora e salve vidas para o reino do Senhor. A vontade de Deus para nós, e nessa atitude dessa mulher, ela está em consonância com a vontade de Deus para a igreja. Ela sai em disparada e anuncia. Se Jesus ele falou aquilo que eu fazia, não será por um acaso ele o Cristo? O que Jesus fez por nós, irmão? As nossas atitudes precisam estar de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que essa igreja não feche a sua boca. A vontade de Deus é que essa igreja saia daqui e anuncie Jesus. Olha que coisa interessante. As atitudes que deveriam agradar ao Senhor seriam as atitudes dos discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos foram onde? Também na cidade. Na cidade chamada Sicar, quando eles chegam logo no início da conversa, no João capítulo 4, verso 2, a palavra do Senhor diz que aquela mulher chega para conversar, chega ali no poço para pegar água. A Bíblia diz que os seus discípulos saíram de perto de Jesus e foram à cidade comprar alimento. Mas a Bíblia não diz que os discípulos avisaram que Jesus estava ali. A Bíblia não diz que aqueles discípulos falaram que estavam com Jesus. Aí quando você olha um contraste da atitude da mulher para a atitude dos discípulos,
Você vê que a atitude dos discípulos está totalmente fora daquilo que Deus quer para a sua igreja. Uma igreja de boca fechada, uma igreja que não fala de Jesus, uma igreja que não anuncia Jesus, não é a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que eles vão à cidade comprar o quê? Comprar comida. E aí, cara, pensa comigo. Passou lá na barraca do seu Joaquim, comprou o que tinha que comprar, passou no mercado, comprou o que tinha que comprar, de repente ainda comprou um remédio para trazer para cá. Vamos comprar um remédio que a gente está andando muito, de repente vai dar uma dor. Mas passou um bom tempo na cidade. Eu não sei mais ou menos se Jesus está aqui ao meio-dia, mas provavelmente deve ter demorado um bom tempo essa conversa. E os discípulos vão à cidade, mas não falam, não anunciam Jesus. Voltam com a comida. Teve pessoas que passaram na frente dos discípulos, estavam dando passos largos ao inferno, e os discípulos calados ficaram e voltaram. Em contraste com a atitude da mulher, você vê que a atitude dos discípulos não está de acordo com a vontade de Deus, porque Deus não quer uma igreja de boca fechada. Em contraste com a atitude da mulher, a Bíblia vai dizer que eles voltam e eles estão preocupados com a comida que perece. Em contraste com a atitude dessa mulher, a Bíblia diz que eles estão preocupados com o que é terreno. Enquanto que aquela mulher sai da presença de Jesus e diz ao povo: Ele falou tudo que eu fiz. Vocês não querem chegar lá? Vinde conhecer esse Jesus, vinde conhecer Ele, porque só pode ser Ele o Cristo, porque Ele falou tudo. Ele falou que eu tinha 5 maridos, e o que eu tenho agora, o 6º marido, não serve para mim, porque ele não é meu marido. Ele falou tudo para mim. Ele disse que é a fonte da água da da água da vida. Ele me dá uma água que vai jorrar em mim para a vida eterna. Venham ver esse Jesus. Venham se apresentar a esse Jesus, vocês vão entender que esse Jesus, ele falou tudo, porque só pode ser ele o Cristo, só pode ser ele o Senhor, porque ele falou para mim assim: eu sou o Messias, eu mesmo estou falando com você. Essa mulher chega lá, avisa, fala de Jesus, mas os discípulos compram comida e voltam para a presença de Jesus. A grande pergunta nessa noite é: as nossas atitudes que estão em consonância com a vontade de Deus, passa por a gente anunciar esse Jesus. Passa por a gente, sabe, aonde estivermos, tempo e fora de tempo, abraçarmos alguém, falar de Jesus para alguém, dizer: olha, Jesus está interessado na tua vida, Jesus quer contar com você, Jesus quer abençoar a tua casa, Jesus quer mudar a tua história. Foi assim comigo, eu estava dando passos largos ao inferno, e agora Jesus mudou a minha história, entrou na minha história, mudou a minha vida, e agora Ele quer mudar a sua também. A igreja precisa despertar nesse tempo, para estar de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja de boca fechada, ela está fora daquilo que o Senhor separou para ela. Ele diz em Mateus capítulo 28 e Marcos 16: e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Em Romanos ele vai dizer assim: como virão se não há quem pregue? E como crerão se não tem quem fale? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E os discípulos tipificam uma igreja fora da vontade de Deus. Uma igreja de boca fechada, uma igreja que vai à cidade, mas volta sem os molhos, volta sem os frutos. A palavra do Senhor me ensina que o Senhor Jesus começa a corrigir a rota dessa igreja, dos discípulos. A palavra do Senhor mostra, versículo 33. Versículo 32, melhor falando. Melhor ainda, 31. Estou pulando aqui.
Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhe disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe comida, algo para comer? Jesus lhe disse: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está agora mudando o curso da igreja. Aqueles discípulos que poderiam ter ido à cidade, anunciado Jesus. Lembra quando eles voltaram na missão dos 70? Eles: Senhor, Senhor, eles voltaram. Nós oramos e os demônios dão em retirada em teu nome. Isso é muito bom, Senhor. Nós anunciamos o teu evangelho. Quando Jesus olha aqui no João capítulo 4, era isso que Jesus queria ouvir, que esses discípulos voltaram verdadeiramente, pregaram o evangelho, anunciaram. Mas esses discípulos, Jesus começa a dizer para eles assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E qual era a vontade daquele que enviou o Senhor Jesus a este mundo? É que ele desse a sua vida por Cristo, por mim, por você, e que ele anunciasse a vinda do reino de Deus. Jesus estava cumprindo a sua missão, a sua atitude estava de acordo com a vontade de Deus. Tanto é que quando ele chega: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, se for possível, passa de mim esta morte, mas contudo seja feita a sua vontade. Ele estava cumprindo a missão, cumprindo o chamado de Deus para se entregar no meu e no teu lugar e anunciar a vinda do reino de Deus. Mas os discípulos estavam dispersos. E aí Jesus começa a trabalhar na vida dos discípulos. Jesus fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí Jesus começa a tratar essa igreja que está para lá e para cá, que se reúne, que chega na presença de Jesus, mas que não anuncia o seu evangelho. Jesus diz para eles assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Sabe o que Jesus está começando a corrigir a rota da igreja? A igreja estava olhando muito para esta terra. Os discípulos estavam preocupados com o quê? Com comida. Os discípulos estavam pensando em quê? Quando seria a próxima colheita. Daqui a 4 meses haveria colheita naquele lugar. Era o tempo da colheita, daqui a 4 meses. O que Jesus está dizendo a este povo? Aos seus discípulos: eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam. Os campos estão maduros para a colheita. Tem um campo maduro, pronto para a igreja colher. São almas que estão longe do Senhor, precisando da sua igreja. São almas que estão dando passos largos ao inferno. Que você e eu podemos ser esse pequeno Cristo. Porque o significado de cristão quer dizer pequeno Cristo. Aonde nós estamos, nós representamos Cristo. E aonde nós estamos, apresentamos o Evangelho. E quando nós chegamos, vemos esses campos brancos prontos para a colheita, Jesus está nos fazendo pensar numa seguinte situação: saia da visão terrena e olhe para a visão espiritual. Olhe pela visão espiritual. Você está pensando muito nessa terra. Nós estamos muitas vezes esperando de Deus, muitas vezes nessa terra. Mas nós precisamos esperar de Deus naquilo que está por vir, naquilo que está separado para nós. Nós precisamos olhar para os céus, e eu disse na semana passada: quanto mais sabemos, mais aprendemos a lidar com os céus, mais aprendemos a viver na terra. Mas os discípulos estavam só olhando para cá. A comida que perece, a colheita que ia se acontecer. Isso aqui me traz uma coisa muito interessante.
A gente está se preocupando com um monte de coisa, com a política do país. Eu não estou dizendo que você não deve se preocupar, a gente deve orar. Mas estou dizendo que a gente está perdendo tempo com um monte de coisa terrena, enquanto tem vidas do nosso lado morrendo e indo para longe do Senhor. Nós estamos olhando, por exemplo, e estamos nos prendendo muito aqui. Tudo para nós tem valor, ao valor de a gente não valorizar mais as pessoas, mas valorizar as coisas. As coisas têm mais valor do que as pessoas. Nós estamos nos prendendo muito aqui, os discípulos estavam olhando para cá e Jesus falou assim: olha, tem um campo aí branco, esperando para vocês colherem, esperando para vocês lançarem a rede, esperando para que vocês anunciem. Jesus começa a corrigir a rota dessa igreja. E diz assim: saia dessa visão terrena e olhe para a visão, pela visão espiritual. Olhe os campos que estão maduros para a colheita. Tem um povo que está se perdendo. E que enquanto vocês estão olhando para as coisas terrenas, essa mulher sai daqui e vai lá e anuncia o evangelho. E ela volta com seus frutos. Mas a igreja estava olhando para as coisas daqui da terra, enquanto estava esquecendo daquilo que Deus queria fazer na vida das pessoas. A igreja muitas vezes está igual Jonas, querendo fugir da sua missão, esquecendo que, na verdade, quando você entra nesse exército, você está alinhado, você está alistado nesse exército, você não tem para onde fugir. Deus levanta você como aquele que pode mudar a história de uma família, mudar a história de uma pessoa. Mas ele diz também, corrigindo a rota dessa igreja, ele diz que a obra também é feita com cooperação. Essa obra que nós precisamos fazer está de acordo com a vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele diz assim no versículo 36, diz: quem colhe recebe desde já a recompensa, ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro é que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho dele. O que Jesus está falando? Jesus está corrigindo a rota dessa igreja, dizendo: é necessário tanto aquele que planta a semente, como aquele que colhe. São os mesmos, estão unidos para fazer essa obra. A atitude que penso que glorifica a Deus é quando Deus olha e vê uma igreja unida no propósito de salvar vidas. É quando Deus olha e vê uma igreja no propósito de unir e salvar vidas. Irmãos, presta atenção só uma coisa. Nós estamos muito automáticos, pensando muito em trabalho, mas o Senhor Jesus, a vontade do Senhor Jesus não é o trabalho. A vontade do Senhor Jesus é salvar vidas. A vontade do Senhor Jesus não é o que nós fazemos na igreja. Jesus não colocou uma igreja para ficar alisando o banco. Jesus não colocou uma igreja para cantar para você mesmo. Jesus não colocou uma igreja aqui para ficar se edificando, se edificando, se edificando. Jesus colocou uma igreja aqui para salvar vidas. Convenhamos, e quando Jesus olha, ele fala assim: quem colhe recebe salário, recebe desde a recompensa junto seu fruto, mas também é necessário aquele que planta. Então você tem que plantar, eu colho, você colhe, eu planto. É uma igreja voltada para salvar outras pessoas. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Lembra que Jesus está falando dos campos verdejantes. Jesus nunca saiu dessa ideia. Os campos estão brancos. Você precisa plantar e colher. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Você pode ser esse que vai colher. Tem um que passou lá e deixou a semente. Tem um que foi lá e anunciou. Lembra o que nós fizemos? A gente foi lá realizou o culto no lar. Daqui a pouco pode chegar uma outra igreja e colher a semente que nós plantamos. Mas é importante que alguém plante a semente. O que não pode é um discípulo que vai à cidade comprar comida e não planta uma semente. Vai colher o quê? Sabe, você não tem noção de como as pessoas, às vezes,
e até isso já comigo já aconteceu, como as pessoas elas podem abençoar outras. Você não tem noção, por exemplo, o que significa Jesus, talvez você não tivesse noção, o que significa Jesus começar com uma mulher samaritana e essa mulher samaritana ir à cidade pregar numa cidade, dizendo assim: Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha vida. O que é uma cidade salva? Você, por exemplo, vê quando Jesus, depois de acalmar uma tempestade, passa para a cidade dos Gerazenos ou dos Gadarenos, chega lá, vê um homem que ninguém consegue controlar, que ninguém consegue dar mudança na vida dele, o Estado não conseguiu chegar. A palavra do Senhor diz que a família abandonou, a palavra do Senhor diz que ele não mora mais com a família, ele mora agora no cemitério. A palavra do Senhor diz que ele estava endemoniado. O endemoniado gadareno, diz a palavra do Senhor que aqueles demônios saíram, foram parar nos porcos e era uma legião, 6.000 demônios, que você pode pensar comigo, era uma possessão demoníaca. A palavra do Senhor diz que Jesus mudou a história daquele homem, Jesus transformou a história daquele homem, e aquele homem chegou para Jesus e disse assim: eu quero ir com o Senhor. Jesus falou: não, volta para sua casa, anuncia o que Jesus fez a você. Quando você vê lá no texto do irmão gadareno, que eu não posso dizer mais demoniado, que agora é salvo, o irmão gadareno, ele chega, diz a palavra do Senhor, que ele vai pregar em Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Mudou a história de 10 cidades, anunciando: olha, eu era aquele que andava no meio dos sepulcros, eu era aquele que andava me cortando, eu era aquele que ninguém me controlava. Mas Jesus veio, mudou a minha história e agora eu estou aqui para contar. E as pessoas olhavam para ele: é ele mesmo, é ele, porque Jesus mudou a história, porque teve Jesus ali se encontrando com ela. E quando Jesus se encontrou conosco, a vontade do Senhor é que nós saiamos daqui e preguemos a sua palavra. A igreja não foi chamada para ficar calada. A igreja foi chamada para falar de Jesus. Quando nós olhamos em atitudes que glorificam a vontade do Pai, eu quero destacar ainda para encerrarmos. A palavra do Senhor diz que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Atitudes que estão em consonância com a vontade de Deus são a atitude de entrega desses samaritanos. E como é que acontece? A mulher chega lá e anuncia: olha, Jesus foi lá e falou tudo o que eu fiz. Não seria ele o Cristo? E eles começaram a crer. A palavra do Senhor diz que eles creram. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pela palavra da mulher, por causa do testemunho da mulher. Aquela mulher foi uma missionária, foi uma igreja. Aquela mulher deu de lavada nos discípulos, aquela mulher deu de lavada na igreja de Jesus. Aquela mulher anunciou Jesus com toda ousadia, dizendo assim: ele mudou a minha história, não seria ele o Cristo, ele é o Cristo verdadeiro, ele é o Senhor, porque ele agora falou tudo o que eu fiz. E eu posso dizer para vocês: olha, venham ver. E qual foi a atitude dos samaritanos que glorificavam a Deus, está de acordo com a vontade do Senhor? A palavra do Senhor diz que eles creram pelo testemunho daquela mulher. E aí eles tiveram a sua fé despertada. Mas a atitude que glorifica a Deus e que está de acordo com a vontade do Senhor é quando nós ouvimos o que ele fez com essa igreja, o que ele fez comigo e o que ele fez na história, e damos ouvidos à sua voz.
Atitudes que estão em consonância com a vontade do Senhor quer dizer que não é ouvir e deixar para lá, é ouvir e atentar para o que Jesus estava falando. Ele mudou a história daquela mulher e hoje ele pode mudar a minha e a tua história se nós ouvirmos. Qual a atitude, então, que nós precisamos tomar? Crer. Crer porque nós ouvimos falar de um testemunho maravilhoso. A gente começa a pensar e ver um testemunho de uma mulher que estava totalmente longe do Senhor. Mas quem era que estava próximo? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você talvez que não matou ninguém, você talvez que não se prostituiu, você talvez que não fez nada de errado. Ah, pastor, eu vivi uma vida tranquila. Mas eu posso dizer para você como foi na vida daquela mulher. Você, quando o evangelho chegou, mostrou para você que verdadeiramente você era um pecador, mero comedor de arroz e feijão, que não merecia o favor de Deus, e ele ainda assim foi lá e salvou você e transformou você. E você pode olhar para nós e ver o testemunho. Mas quando ela, diz a palavra do Senhor, anuncia, os samaritanos voltam, ouvem o testemunho. Mas não só ouvem. A atitude que eles têm agora é de se encontrar com Jesus. E essa atitude aqui é a maior e melhor atitude que podemos glorificar a Deus com ela. A atitude de nos encontrarmos com Jesus. Uma coisa é alguém falar para nós: olha, eu era assim, o meu testemunho, Deus me mudou. Outra coisa agora é você ouvir Jesus falando. Outra coisa agora é você se relacionar com Ele. Outra coisa agora é você ter a sua vida mudada, porque você agora teve contato com esse Jesus. E como é que eles tiveram contato? Aonde Jesus está? Jesus está lá no poço. Jesus está lá naquele poço onde eu pego água. Vá lá, Ele está lá. Então, quando eles chegam lá, eles falam com Jesus. Jesus ainda fica com eles 2 dias ali. E eles voltam e dizem para aquela mulher: agora nós cremos não pelo que você falou, mas pelo que nós mesmos ouvimos desse Jesus. Esse Jesus é aquele que muda a história, que transforma a vida. Agora, a atitude desses samaritanos está em consonância com a vontade de Deus, porque agora eles se entregam a Jesus verdadeiramente. Agora eles fazem a melhor escolha da vida deles. E eles saem dali salvos, com uma certeza de que Jesus é o Filho de Deus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Talvez você ainda não tomou essa atitude ainda na tua vida. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus verdadeiramente. Talvez você ainda não está em consonância com a vontade de Deus. Sabe por quê? Que a vontade de Deus é salvar você. A vontade de Deus é entrar na tua vida e mudar a tua história. A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todo mundo venha beber dele, beber dessa água e nunca mais ter sede. A vontade de Deus é que a gente ouça os testemunhos, que a gente ouça a palavra, mas que a gente vá e se encontre com ele. A vontade desse Deus, desse Senhor Jesus, é que nós venhamos declarar com a nossa própria boca, dizer: agora não é mais pelo que você me fala, agora é por aquilo que verdadeiramente eu ouvi desse Senhor. Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. A vontade de Deus é que você reconheça Jesus como aquele que veio ao mundo salvar você, salvar a tua vida. E aí eu posso pensar em atitudes que glorificam a Deus e que estão de acordo com a sua vontade. São atitudes em que nós anunciamos a palavra do Senhor como essa mulher anunciou. Atitudes que nós temos, precisamos ter, quando Jesus diz aos seus discípulos: olha para os campos estão brancos, prontos para a colheita. Quem é responsável por colher é esta igreja.
Quem é responsável por plantar é esta igreja. Atitudes que estão de acordo com a vontade de Deus e que glorificam a Deus. São atitudes que, quando nós reconhecemos, ouvimos falar de Jesus, tivemos um relacionamento com Ele e agora reconhecemos que Ele é o Salvador do mundo. Meu desejo nessa noite é que Jesus encontre essa igreja que proclama o seu Evangelho. Meu desejo nessa noite. Meu desejo nessa noite é que quando as pessoas perguntarem assim, pastor, qual o tamanho da sua igreja? A minha igreja, ela não é medida por tamanho, mas ela é medida por quantas pessoas vocês podem alcançar durante o dia de vocês. O meu desejo nessa noite é que essa igreja não seja uma igreja infrutífera que sai para comprar comida, mas que não abra a sua boca para falar de Jesus. Há um caixa no mercado, há um pedinte no meio da rua, aquele cara que vai te pedir um prato. E que convenhamos, a igreja precisa ser diferente. Se alguém te pedir um prato, dê um prato. Se alguém te pedir uma oração, ore. Se alguém te pedir um abraço, abrace. Se alguém te pedir que você chegue perto, chegue perto. No seu lugar, no seu lugar, no seu dia a dia, o que Jesus faria? Então eu penso nessa noite que o meu desejo é que Deus encontre essa igreja, não uma igreja infrutífera, não uma igreja que passa a semana toda só esperando o culto de domingo, o culto de quarta-feira, o culto de EBD para aprender, mas uma igreja que sai e coloca em prática o que aprendeu. Uma igreja que sai daqui, hoje é o dia do pastor, tem que falar mesmo, que sai daqui e faz a diferença. Onde as pessoas vão dizer assim, poxa, obrigado. Muito obrigado porque você orou comigo. Muito obrigado porque no momento em que eu precisava, você veio e anunciou Jesus para mim e salvou a minha vida. Meu desejo nessa noite é que você seja como essa mulher samaritana, que não tem vergonha de falar o que é que Jesus fez por você. Quais são as atitudes que temos tido, irmãos? Elas estão de acordo com a vontade do Senhor. Meu desejo nessa noite também é, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, é hora de você entregar, para estar de acordo com a vontade dele. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao teu coração, que Deus verdadeiramente ministre ao teu coração a sua palavra. Se você quiser, para a glória do Senhor, aplauda ele nessa noite. Nós vamos orar. Vamos cantar de novo? Vida aos sepulcros. Vamos declarar isso nessa noite? Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que nós anunciamos. Amém? Vamos ficar em pé? Isso. Mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros em vão, é tudo ilusão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo vazio você preencheu com o seu amor. Não há nada
Senhor. Eu não sei se você já tomou essa decisão, se você já entregou a sua vida a Jesus. Eu queria ser bem breve. E nós cantamos nessa noite, não há nada melhor que Jesus. Aquela mulher entendeu. Não há nada melhor que Jesus, irmãos. Glorificado seja Deus. Ele é mais doce do que o mel, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. E Ele me ama, Ele te ama. Talvez você chegou aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão. Eu digo para você, essa tua decisão, ela é o desejo do Senhor. Ela é a vontade do Senhor de que você viva uma vida para Ele. Então nessa noite há alguém aqui que queira entregar sua vida a Jesus, de retornar à casa do Senhor, de voltar à sua presença, dizer: Senhor, eu quero viver o novo com o Senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero reconhecer que o Senhor é o Salvador, como aquela mulher reconheceu. Alguém que nessa noite, irmãos, que precisa tomar essa atitude, uma atitude que glorifica o Pai, porque esse é o desejo do Pai. Desejo que você viva uma vida para Ele. Há alguém nessa noite? Se não há, nós vamos orar. Se você não teve ainda essa decisão, não tomou essa decisão ainda, eu digo para você, o tempo é hoje. O desejo do Senhor é que você veja o quão Ele é doce, o quão Ele é perfeito, o quão Ele é a melhor decisão que você toma na sua vida. Se você nesse momento quiser tomar essa decisão, é a hora que o Senhor tem te dado. Que Deus te abençoe, que Deus fale com você, mas que você lembre, não há nada melhor que Jesus. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, ó Deus, em que estamos aqui glorificando o Teu eterno nome, ministramos a Tua palavra. Ó Deus, que essa palavra venha falar profundo, ó Deus, no coração de cada um de nós. Ó Deus, que as nossas decisões glorifiquem ao Senhor, porque a Tua vontade, Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E a Tua vontade é que sejamos essa igreja que anuncia o Teu Evangelho, mas sejamos também essa igreja, Pai, que ouviu, aceitou o Senhor Jesus e reconheceu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, entregou a sua vida, bebeu dessa água e nunca mais tem sede, porque o Senhor é que completa tudo em nós, o Senhor é tudo em nós, o Senhor é aquele que preenche o vazio, ó Deus, que temos, ó Deus, na nossa vida. Então nessa noite, Pai Santo, toque em vidas aqui que ainda não, ó Deus, entregou ao Senhor, que ainda não, ó Deus, se alimentou do Senhor, que ainda não bebeu dessa água, Senhor, que poderosamente, ó Deus, nessa noite, o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, falar com ele, falar com ela nesse momento, ó Deus, e fazer, ó Pai, com que nos convença, ó Pai, ó Deus, em direção ao Senhor. Toma essas vidas em Tuas mãos, leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos, abençoe a nossa semana, uma semana cheia, repleta, ó Deus, da Tua presença. Ó Deus, não nos deixa pecar, não nos deixa viver na prática do pecado, mas que a nossa vida seja uma vida de santidade, de busca do Senhor, e que o Senhor poderosamente nessa semana venha nos abençoar a nossa saída, abençoar a nossa volta, ó Deus querido, abrir as portas de emprego sobre a Tua igreja e derramar as Tuas ricas bênçãos, ó Deus, sobre nós. Seja exaltado, seja glorificado, leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos e nos abençoe poderosamente. Nós oramos não porque merecemos, mas pelo precioso sangue de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe, se aguarde que eu vou fazer alguns anúncios rapidamente.